Olá pessoal, boa tarde. Aqui Júlio Oliveira. Nós estamos falando diretamente da sede da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu. Estamos ao lado hoje, mais uma vez, do Cabo Lucas. Cabo Lucas, boa tarde para você. Obrigado pela participação mais uma vez. Ô Júlio, boa tarde, né? Eu que mais uma vez agradeço a oportunidade de poder participar com vocês. Pois é, a gente traz sempre o Emergência 193 pela Rádio Manhuaçu AM 710 no programa Moreira Lopes, com Moreira Lopes, né? E também através das redes sociais no Facebook da Rádio AM 710 e as informações importantes sempre, todas as sextas-feiras, como um alerta para as pessoas que estão sempre nos acompanhando, né? E hoje nós vamos abordar com o Cabo Lucas a situação das estradas e a Operação Corpus Christi, que está sendo desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros, assim como a Polícia Rodoviária também desenvolve a Operação Corpus Christi. O Corpo de Bombeiros também com a Operação Corpus Christi, afinal nós temos um feriado que foi ontem, quinta-feira, né? E aí, emendando com o sábado e o domingo, fica um fim de semana prolongado. E muitas das pessoas aproveitam esse fim de semana mais prolongado para fazer viagens. E aí as operações têm como objetivo alertar as pessoas sobre questões de segurança e também se preparar para algum tipo de acidente, caso necessário. Não é isso mesmo, Cabo Lucas? Isso, né? O Corpo de Bombeiros tem realizado, né, nos feriados prolongados, né, algumas operações de prevenção, né, e atendimento mais rápido de acidentes, sabe? Então, nesse feriado nosso de Corpus Christi, né, está sendo realizada a Operação por Corpus Christi, que é o quê? A gente pegar e já prever alguns locais que são típicos de acidente, né, e tentar posicionar viaturas próximas a esses locais para ter um tempo de resposta mais rápido, sabe? Então, foi feito, né, já em Realeza, né, na quarta e na quinta-feira, né, uma prevenção em ponto base, que é o quê? Manter uma das equipes, né, lá em Realeza, já tentando prevenir, né, e também responder rápido aos acidentes que dão naquela região. E esse trabalho prossegue ainda no fim de semana, né? Na volta para casa pós-feriado, né? Exatamente, né? No domingo também está previsto, né, uma das duas equipes também ficar lá em Realeza, né, fazendo esse mesmo trabalho de prevenção e de resposta a acidentes lá. E você me falava agora há pouco do Corpo de Bombeiros sendo bastante acionado, né, nesses dias, né? Isso, né? Tem tido bastante ocorrências, sabe? A gente está trabalhando, né, numa capacidade alta de volume de ocorrências, sabe? Hoje, por exemplo, né, hoje já a ambulância mesmo, né, que é a viatura de resgate, até agora ela não parou, está rodando o tempo todo, então tá sendo bem acionado, está tendo dando um trabalho bastante para gente. Mas nada assim de mais grave até o momento, né? Isso não, no plantão até agora, por enquanto, só ocorrências rotineiras, né? Nada assim grave, alarmante, por enquanto nada. Isso é bom, né? É uma ótima notícia. Agora, Cabo Lucas, a gente tem algumas orientações importantes, né, para esse feriado prolongado, as pessoas que vão pegar a estrada ou aquelas que já pegaram a estrada, né, e daqui a pouquinho tem que se preparar para o retorno para casa, né? Tem sempre alguns cuidados importantes que devem ser observados, envolvendo os veículos, né, nos quais eles vão viajar e também as próprias pessoas, né? Agora, vamos falar primeiramente dos veículos, né, os cuidados básicos que as pessoas devem tomar. Isso, né? Nessa época de ano, né, sempre as pessoas se deslocam, sabe? Ou seja, para visitar amigos, parentes, ou aqui é caminho do litoral, né? Então vai para o litoral também. Então é importante ter uma manutenção no carro, sabe? A gente vê que em grande parte dos acidentes, né, é falha humana, mas em algumas partes também é falha mecânica no carro. Então, para a gente evitar acidentes por falha mecânica, é importante ter uma manutenção, né? Conhecer o seu veículo e saber o que o seu veículo precisa para pegar e estar em condições de fazer viagem. Questões mecânicas e também os pneus, né? Muitas vezes as pessoas não prestam muita atenção nos pneus, né? Mas eles são essenciais para uma viagem bem tranquila, né? Exatamente, né? Os pneus eles têm um fator muito importante em relação à dirigibilidade, né? À manutenção do veículo. E por ser um componente que desgasta de forma lenta, em alguns casos a gente esquece mesmo do pneu, né? Esquece de verificá-lo, esquece de olhar a pressão, né? De enchimento ali, a calibragem dos pneus, né? E acaba deixando isso passar despercebido e pode ser que tenha algum problema gerado justamente por isso. De uma forma geral, né, os pneus, os freios, né, que as pessoas às vezes só prestam atenção quando precisam dele mesmo, né? Né, exatamente. O freio a gente até brinca falando que a gente só sabe quando o freio não funciona justamente quando precisa, né? Então tem que ter uma manutenção periódica, tem que ficar, né, dando uma olhada muitas vezes, né, pedindo ao mecânico para verificar a questão do fluido de freio, né, que ele tem validade, ele vai perdendo as propriedades com o decorrer do tempo, né? Então tem que fazer essa manutenção sim, porque freio quando precisar, ele tem que funcionar, não tem como não ter freios, né? Com certeza. Se a pessoa vai
fazer uma viagem mais longa, né, o interessante é que ela faça um check-up no veículo, né, antes da viagem, né? Isso, sim, né? Caso faça uma viagem mais longa, igual aqui, né? As pessoas têm o costume de descer para o litoral, ir para Guarapari, por exemplo, né? Piúma. Então, uma viagem um pouco mais longe, né? Então, o interessante seria, vai no mecânico, ver se precisa de alguma manutenção, ver se o carro está todo em dia, né? Que é para pegar e não ter percalços durante a viagem ou então se envolver em algum acidente por falha mecânica. Agora, Cabo Lucas, além desses cuidados com os veículos, é preciso também um cuidado com o corpo, né? A pessoa precisa estar bem para enfrentar uma estrada e pegar uma viagem, mesmo que seja mais próxima, né? Sim, né? Tem que ter essa consciência, sabe? Uma vez que o corpo da gente, ele responde de uma forma quando tá bem e de outra forma quando tá mal, quando tá doente ou quando não tá descansado, né? A pessoa cansada, ele responde de forma diferente, sabe? Então, quando você tá bem, tá descansado, ótimo. Planeja a viagem para sair dessa forma, né? Descansado, com energia boa, sabe? Porque quando você tá cansado, os reflexos já não são os mesmos. A gente demora a ter um tempo, né, para responder aos reflexos, né, aos estímulos. Então, isso acaba atrapalhando e muito em questão de segurança mesmo nas viagens. O ideal é a pessoa fazer ali um planejamento do trajeto e, se ele for muito longo, prever algumas paradas, né? Até para o descanso, né? Sim, sim, né? Isso é interessante. Você conhecer para onde você vai, né? Fazer hoje está muito fácil. Você pesquisa na internet, coloca no Google, vê direitinho a rota, né? E planeja algumas paradas, né? Durante esse tempo, seja lá para esticar as pernas, para tomar um café, né? Mas essa parada geralmente é para dar um descanso, para você desligar um pouco da estrada, né? E ter um descanso para continuar a viagem. Tem alguma orientação ideal de tempo ideal de estrada que a pessoa deve dirigir de forma ininterrupta, né? Estando no volante e um tempo de parada também? Isso, né? Um tempo específico, eu acredito que não, né? Porque varia do cansaço de cada pessoa, sabe? Mas eu sempre gosto de falar, né? Geralmente entre aí 3 horas, mais ou menos, já é um tempo bom para parar, descansar, né? Tirar um pouco a tensão da estrada e depois voltar, né? Eu creio que essa parada, 10, 15, 30 minutos já é o suficiente já. Agora, um detalhe importante, né, que a gente tem sempre que destacar em todas as nossas participações, em relação ao consumo de bebida alcoólica, né? Nunca, para quem vai viajar, para quem vai pegar a estrada e pegar o volante, né? Isso, né? Bebida alcoólica, nunca mesmo. Não, não, não. A bebida alcoólica ela não combina com direção, né? A gente já sabe disso, né? A gente vem falando de forma massiva sobre isso, mas ainda assim precisa de uma educação da população em relação a isso, que o número de acidentes envolvendo pessoas que ingerindo bebida alcoólica ainda continua grande, sabe? Né? E muitas vezes a pessoa vai, toma pouca bebida, né? Toma uma garrafa de cerveja, alguma coisa que não seja muito, e acha que ainda assim está em condição de dirigir, mas realmente não está. Né? De forma legal, perante as leis, não está em condição de dirigir. Né? O corpo, você acha que está de uma forma e não está da forma que você acha que está, né? E isso traz um transtorno muito grande. Né? E o problema é que, além de colocar, né, a sua vida em risco, você coloca a vida de outras pessoas, a família de alguém em risco. Isso. Agora, por falar em bebida alcoólica, né, nós temos nesse fim de semana também prolongado, né, com muitas festas aqui na região, né? Nós temos show musical aqui em Manhuaçu amanhã, tem festa do queijo em Ipanema, a festa do carro de boi na cidade de Alto Jequitibá, ou seja, muitas festas, né? E aí a orientação é sempre a mesma para quem vai pegar a estrada e participar dessas festas, né? Se for aproveitar a festa, é bom não dirigir, né? Tem sempre uma pessoa ali escolhida para pegar o volante, né? Sim, né? Essa questão, né, sempre elegeu o motorista da vez, né? Isso é sempre muito interessante fazer, sabe? Se for em grupos, né? Elege uma pessoa, né? Cada vez que vai viajar, uma pessoa dirige, que essa pessoa não beba, né? Ele deixa de curtir um pouco a festa, mas pelo menos voltem para casa em segurança, né? Caso queiram ir de van, de ônibus, né? Se tiver como ter esses transportes, dê preferência a esses transportes, né? Isso o quê? Diminui o número de veículos na via, então já ajuda em relação a acidentes também, né? E você consegue aproveitar a festa tendo uma motorista à sua disposição para quando voltarem. É aquilo que a gente sempre diz, né? O importante de uma viagem, num fim de semana prolongado, é sempre o retorno muito tranquilo para a casa da pessoa, né? Sim, sim, né? Isso que é importante. É ir, né? Aproveitar que seja viagem, mas quando voltar, retornar em paz, né? Para continuar seguindo a vida aí. É isso aí. Mais alguma orientação que a gente deixou de passar para os motoristas? Isso, sim, né? Aqui na nossa região é uma região montanhosa,
sabe? Então, nessa época do ano, né, a época, né, que entra o inverno, coincide com a época mais fria, então, né, é uma região que dá muita cerração, dá muita neblina, sabe? E ainda para piorar um pouco, né, tem a questão dos secadores de café que causam muita fumaça, sabe? Então, isso atrapalha muito nas madrugadas, né? A visibilidade abaixa bastante, fica difícil de ver a estrada, fica difícil de ver os carros que estão vindo, né? Então, nesses casos, a gente aconselha prestar muita atenção, sabe? Tomar cuidado nas estradas, né? Além de ver o que está acontecendo, né? Fazer o possível para ser visto também. Então, faróis ligados, né? E tomar esse certo cuidado, porque nessa época do ano fica muito perigoso aqui na nossa região. É verdade, eu tenho sentido isso, né? Algumas vezes viajando bem no comecinho da manhã, com muita neblina, muita fumaça, e a gente não tem visibilidade quase que nenhuma mesmo, né? A visibilidade é ali no máximo 5 metros à frente. Então, todo cuidado é pouco quando você está viajando, está na estrada na madrugada, no começo da manhã, com neblina e também com muita fumaça aqui em Manhuaçu e em toda a região, né? Isso, né? Isso a gente percebe, né? Todo mundo que anda de carro aqui, que sai de manhã, percebe isso, sabe? Isso, né? Como tem essa temporada de festa também, então coincide justamente esse período de neblina tá no mesmo período do retorno das pessoas da festa, sabe? Então é muito bom tomar cuidado com isso e ficar, né? Ficar esperto, não só com questão de bebidas alcoólicas, com manutenção de veículo, com cansaço, mas também com essa questão nossa aqui do ambiente nosso. Tá aí, Moreira Lopes, a participação do Cabo Lucas trazendo essas informações importantes aqui no Emergência 193, né? E a gente agradece a ele mais uma vez essa participação com a gente. Cabo Lucas, que, conversando com ele um pouquinho antes, né? Ele, além de cabo do Corpo de Bombeiros em Manhuaçu, ele também é dentista, né? Com atuação aqui em Manhuaçu, né, Cabo Lucas? Isso, sim, né? Você estava me perguntando sobre isso, né? Além de ser bombeiro, eu também sou cirurgião dentista. Então a gente tem essas duas profissões, né? Para pegar e poder servir a população. Qual a profissão que é o passatempo? Né, eu brinco falando que o passatempo em si, né, é como cirurgião dentista, né? Como bombeiro em si, minha profissão, né? Nos dias de folga, que eu trabalho na segunda profissão. Tá certo, e tem há mais tempo no Corpo de Bombeiros, né? Isso, né? No Corpo de Bombeiros há bem mais tempo, né? Eu vim transferido para Manhuaçu em 2009, né? Então já estão aqui um grande tempo já. Tá certo, Cabo Lucas, muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço mais uma vez estar com vocês e caso precise da gente está à disposição. Muito obrigado, tá aí o Cabo Lucas, Dr. Lucas Armando, né? Também dentista, participando com a gente aqui no Emergência 193 com essas informações importantes. Aí eu volto para você, tá, Moreira Lopes. Na próxima semana nós estaremos de volta com a Emergência 193, participando do seu programa Sintonia da Tarde, na Rádio Manhuaçu AM e também pelas redes sociais, através do Facebook, com imagens de Naira Silva, repórter Júlio Oliveira.